Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Capítulo 40. Minha mensagem mais importante sobre a cura, por Gordon Lindsay. Talvez o erro mais predominante entre o povo que procura a cura, mesmo aqueles que ficam plenamente convictos dessa verdade, seja confundir a esperança com fé. Quando oramos pelos enfermos, eles têm naturalmente a esperança de melhorar. No entanto, esperança de forma alguma é fé. A esperança é apenas passiva, muito diferente da fé, que é ativa e criativa. A esperança tem algo de incerteza, olha para frente, para a possibilidade, enquanto a fé olha para trás, para uma obra consumada. A fé baseia-se com segurança firme na palavra, mesmo quando não recebe encorajamento do que os olhos veem. O homem natural é uma criação dos seus sentidos. Se ainda vê ou sente os sintomas de uma doença, insiste em crer no que os seus sentidos dizem em vez daquilo que a palavra diz. A fé, ao contrário, não é influenciada pelo que os olhos veem e de fato nem os leva em consideração. A fé não honra os sentidos naturais, mas recebe a sua força da imutabilidade da palavra. Se essa não fosse a natureza da fé, não haveria necessidade dela. Por que haveria necessidade da fé para aquilo que os olhos já percebem, ou para aquilo que a mão já apalpa? O paralelo entre a salvação e a cura. É essa interpretação errônea da fé que torna tão difícil para alguns compreenderem e se apropriarem da cura do físico. Contudo, não há razão para essa falta de compreensão. O ensinamento da Bíblia acerca da cura é tão simples como o da salvação. A verdade é que a cura do corpo e a salvação da alma envolvem uma obra semelhante do Espírito e são governadas por leis idênticas. A chave para o entendimento de todo o assunto da cura divina está em reconhecer o paralelo quase idêntico entre reclamar a fé para a cura e reclamar-a para a salvação. Se temos conhecimento da fé pela qual vem a salvação, então por meio de uma comparação simples podemos compreender o mesmo princípio da fé pela qual vem a cura. Notemos a semelhança entre adquirir a libertação da alma, da sua pecaminosidade, e adquirir a libertação do corpo, da enfermidade. Os pecadores, em sua maioria, a não ser talvez os tolos mais precipitados, alimentam a vaga esperança de serem salvos. Apesar de o pecador reconhecer o valor do céu e concordar que a perspectiva de perder-se eternamente é infinitamente mais trágica do que meramente ficar enfermo, esse incentivo intenso ao arrependimento não é suficiente, em muitos casos, para resultar na conversão do pecador. Mesmo quando o pecador tem uma ideia do horror da doença, do pecado, e exprime a vontade de abandoná-lo, ainda não se salvará antes de crer no fato de que Cristo morreu por ele. A obra consumada da salvação. É somente quando o pecador aceita a obra consumada do Calvário que pode ser salvo. Se ele não crer, até sentir-se salvo, nunca se salvará. Não conhecemos pessoas que já se enganaram assim? É somente no ato de crer na obra consumada do Calvário que se realiza a conversão do pecador. Uma nova reforma da fé. Essa crença na obra consumada de Cristo não se tornou herança da Igreja de Cristo sem um conflito, que de fato fez tremer até os alicerces da Igreja. Essa verdade veio como fruto da reforma. Lutero e outros descobriram que as orações, as penitências, os jejuns, as lágrimas e as grandes lutas da alma não as fazia gozar a paz com Deus. Somente quando aceitaram abertamente a promessa da obra consumada de Cristo, veio a paz do céu. Não era fácil confiar nisso naquele tempo. Todas as tradições dos homens, os inúmeros dogmas da igreja medieval,
Todos os instintos do homem natural e não convertido chocaram-se e revoltaram-se contra essa verdade. Não obstante, homens intrépidos e corajosos lutaram até vencer. A verdade de que o justo viverá pela fé, outrora quase rejeitada por todos, por fim tornou-se a pedra fundamental de milhões de pessoas. Essa verdade que a Reforma trouxe à luz é conhecida por todos os ganhadores de almas bem-sucedidos. Eles as usam sabiamente para instruir o pecador sobre o que deve fazer para ser salvo. Eles sabem que é um erro tentar levar o pecador a decidir-se antes de o Espírito aprofundar suas convicções e antes de o pecador ter conhecimento da promessa de Deus acerca da salvação. O ganhador de almas reconhece que, se a mente do homem fica confusa ou se não aceita plenamente a promessa, ele cairá com a primeira tentação que enfrentar. Por essa razão, um pregador sábio não exige que o pecador haja logo quando começa a falar com ele. Há uma obra preliminar do Espírito Santo que deve ser feita no coração do pecador. Há instruções que ele necessita receber. O Espírito precisa fazer sua obra de convicção antes de realizar sua obra do novo nascimento. A obra preliminar do Espírito é necessária para a cura. A tragédia é que muitos obreiros cristãos que conhecem bem essas coisas desprezam essa sabedoria na obra da cura divina. Muitas vezes eles ficam aflitos para ver o doente ser restabelecido imediatamente, e tudo não se realiza logo à maneira que esperavam. Ficam irritados. As pessoas viajam milhares de quilômetros para ir às clínicas, gastam fortunas para obter o melhor tratamento médico e aceitam sem questionar o fracasso dos médicos. No entanto, quando procuram a cura divina, querem estabelecer as regras. Para elas, versículos como a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17, têm pouca importância. Alguns, não conhecendo a palavra de Deus, acham que alguém com os dons de cura deve andar de hospital em hospital curando todos os enfermos. Parece ignorar o relato bíblico de Jesus no tanque de Betesda. Ele curou apenas um paralítico e deixou os outros enfermos sentados lá. Desconhecem que Jesus em Nazaré não pode fazer obras maravilhosas por causa da incredulidade do povo. As pessoas passam por cima do fato de que o ensinamento de Cristo acerca da cura pressupõe a vontade da parte do indivíduo em submeter sua vida inteiramente a Deus, ou que, quando o Senhor respondeu ao pedido da mulher gentia para curar sua filha, ele declarou que a cura era o pão dos filhos. Se devemos compreender a cura divina, precisamos reconhecer que o mesmo poder que cura a alma também cura o corpo. Tiago 5, do 14 ao 16. A obra consumada da cura. Não é necessário muito tempo para o pecador salvar-se, quando tem seu coração preparado para receber a Cristo, embora às vezes possam ser necessários muitos anos para o pecador submeter-se a Deus. Porém, quando chega o momento, a salvação acontece quase instantaneamente. Isso é possível por causa da obra consumada, a salvação alcançada uma vez e para sempre, no Calvário. Enquanto o pecador não crê ou deixa sua salvação para o futuro, não está salvo. Quando ele crê, Deus o salva imediatamente. A obra está feita. Os cristãos sempre animam o arrependido a crer imediatamente. Não há meio para o pecador se salvar antes de crer que a obra de perdão já foi feita. Ninguém acusa um obreiro de usar a falsidade quando insiste que a alma arrependida confia na palavra e crê que a salvação é um fato já consumado. Contudo, na questão da cura divina, essa acusação é feita por cristãos sinceros, mas não instruídos sobre tal verdade. 2 enganos fatais. Agora estamos prontos para apontar 2 erros fatais que os cristãos cometem na questão da cura divina. Primeiro, embora seja geralmente aceito que o ensino da palavra ungido por Deus é necessário para uma obra verdadeira de conversão, muitas vezes as mesmas pessoas que aceitam esse fato se mostram incoerentes falando contra aqueles que agem da mesma maneira com relação à cura.
Às vezes encorajam os doentes a pedirem oração sem instruí-los primeiro, e ainda se ressentem se o pastor avisar o doente para preparar seu coração primeiro. Segundo, embora encorajem o pecador arrependido a crer na obra consumada da salvação, algumas pessoas se tornam incoerentes, reprovando aqueles que falam da mesma maneira quando asseguram a cura do doente. Alguns fazem mal em chamar a atenção para os enfermos que se disserem curados, mas ainda estão doentes. Isso é grave incredulidade. Equivale a desanimar um pecador a alcançar a salvação, apontando algum desviado que havia pensado que estava salvo, mas acabou desviando-se. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. De acordo com a palavra, a pessoa foi salva se de fato creu. No mesmo modo, a pessoa é curada se verdadeiramente crê. Tanto a salvação como a cura são obras consumadas, concluídas no Calvário. Elas são apropriadas pela fé de que a obra está realizada agora. A apropriação da fé. A cura é uma obra consumada por um Deus que está interessado em nós. Porém, temos de apropriar-nos dela pela fé, sabendo que a obra está feita agora, independentemente dos sintomas que possamos sentir ou ver. Fé é crer, confessar e agir, fiando-se na obra consumada de Cristo, segundo o que está na Escritura. Pedro declara: pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24, parte C. Leia Isaías 53, 4 e 5 e Mateus 8, do 14 ao 17. Nós não oramos para que a cura venha do céu, nem para persuadir Deus a fazer o que já foi realizado no Calvário. O que fazemos é permitir a apropriação da cura, exatamente da mesma maneira que o pecador se apropria da salvação. Aqueles que recebem com alegria e se desviam. Jesus falou de alguns que ouvem o Evangelho e recebem com alegria, mas apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Outros, disse ele, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Lucas 8, 13 e 14. Não havia nada de errado com a palavra semeada no coração deles, ou com o estímulo que ela dava para que as pessoas crescem, nem com a alegria que sentiram como resultado de crer. O problema foi eles permitirem que algo os impedisse de crer, o que sufocou ou interrompeu a obra do Espírito. Isso também é verdadeiro para aqueles que creem na cura. No momento em que a pessoa crê em sua libertação física, ela a recebe, o que depende de Deus. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. O Dr. Goodspeed traduz assim: sempre que você orar ou pedir algo, tenha fé que já lhe foi concedido, e o terá. Se surge a tentação e a pessoa se entrega aos sintomas, ela faz exatamente o que o diabo quer. Faz exatamente como um novo convertido errante que sob tentação cede à sugestão do inimigo de que ele realmente nunca foi salvo. Assim é o homem que crê na cura, mas depois duvida e declara que não a recebeu. A verdade é que a maioria das pessoas doentes que pede oração é curada por Deus. O problema de fato é proteger essas pessoas da influência da incredulidade, do ceticismo e de todos aqueles que são escravos do conhecimento de seus sentidos. Nessa ocasião, como em outras, é importante observá-las sob a palavra e protegê-las da influência dos incrédulos. O problema é o mesmo que um pastor experimenta quando um grupo grande de convertidos aceita Cristo. Como trabalha com essas pessoas, dando-lhes atenção e amor e alimentando-as com o leite genuíno da palavra. Se ele não fizer isso, em muitos casos, eles se desviarão do caminho. Satanás tentou Cristo e disse: se tu és o Filho de Deus, Lucas 4,3. Ele tenta o pecador que foi realmente salvo e tentará cada pessoa que foi curada.
Enquanto o novo convertido é encorajado a resistir à tentação ao diabo e a olhar para Cristo, a pessoa curada muitas vezes ouvirá sugestões de amigos e irmãos, de pessoas fracas ou saudáveis, de pregadores ou de leigos, para que não tenha muita certeza de sua cura e fique alerta quanto à volta de sua antiga doença. Aqueles que aceitaram a cura de Cristo pela fé, assim como aqueles que aceitaram a salvação de Jesus pela fé, devem ser nutridos, encorajados, ensinados e alimentados com as promessas que sua fé está reivindicando. Somente aqueles que permanecem em sua palavra e mantêm uma atitude adequada de fé nas bênçãos de Deus podem reter os plenos benefícios. O pecado da incredulidade. Temos de encarar a verdade. A incredulidade é um pecado condenado pelo Senhor. Apocalipse 21:8. É uma guerra contra a própria lei da existência. É uma lealdade tirânica adquirida pelo conhecimento dos sentidos e uma deslealdade para com a palavra. Um verdadeiro pastor encoraja seus novos convertidos a ficarem firmes na fé, mesmo quando eles passarem pela fornalha da tentação. Admoesta-os a resistir e não ceder às artimanhas do inimigo. A pessoa curada deve ser ensinada que o plano divino é eliminar a doença do meio do seu povo. Êxodo 23:25. E que a vontade de Deus para ela é que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1:2. Essa é a promessa que será cumprida na vida de todos os que crerem verdadeiramente.